Eu sempre estou com os meus olhos passeando pela terra. Há muitos anos encontrei uma mulher sozinha, triste e desprezada. Seu nome era Lia. Será que o senhor me vê mesmo? Ainda hoje, quantas mulheres sofrem a rejeição como Lia? O desprezo de Lia começou na infância por seus familiares, mas a sua grande dor foi no casamento. Mãe! Quantas vezes nesses últimos 7 anos eu disse que eu amava a Raquel? Ainda hoje, muitas mulheres vivem a mesma situação. Eu me senti um nada. Eu engravidei, ele me abandonou, eu grávida, e foi ficar com uma outra menina. Ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra. Era assim que ele falava. Humilhada, fracassada. Não é nada fácil. Mas, assim como encontrei Lia, um dia encontrei Clésia, vivendo o mesmo sofrimento. O desprezo. Eu nasci em um lar destruído, onde havia muitas brigas. Por ser filha mais velha de 6 irmãos, eu presenciei muita briga, né? Meu pai agredia minha mãe, agressão também com os meus irmãos. Além dos problemas que eu tive na minha infância, eu comecei também na minha adolescência a ser rebelde. Por quê? Meu pai me agrediu quando eu tinha 13 anos, ele me espancou de tal forma que eu não consegui dormir à noite, eu gemia à noite porque me sangrou todas as minhas pernas. Depois disso, aí eu comecei a ser extremamente rebelde. Eu só tinha prazer de estar nas baladas, eu tinha que ir pra festa, eu tinha que ir à noite e tinha que sair, essa era a minha alegria. Então, no meio desses escapes, de eu estar sempre indo pra balada, porque eu queria algo que me preenchesse, eu queria suprir aquela necessidade do amor, do carinho que eu não tinha dos meus pais, na rua, de encontrar alguém. E assim foi. Eu encontrei o meu marido aos 15 anos, muito jovem, em uma dessas saídas eu encontrei ele, e nele eu achava que eu ia ter, sabe, que tudo aquilo que meu pai não me deu, ele iria me dar. Todo amor, todo carinho, toda atenção. E não foi assim, né? Depois de 3 anos, a gente namorando, eu engravidei, ele me abandonou, eu grávida, e foi ficar com uma outra menina. Eu fui humilhada, rejeitada por ele. Não parou por aí, né? Eu achava que só foi isso. Eu engravidei novamente pela segunda vez. Pela segunda vez eu fui novamente abandonada. Agora numa situação ainda pior, porque eu estava grávida e essa moça também estava grávida. Logo quando ele me abandonou, eu me senti a pior das mulheres. Eu me senti um nada, sabe? Humilhada, fracassada, rejeitada. Dentro dessa situação de engravidar e ser rejeitada pelo o pai do meu filho, eu sentia também essa rejeição pelos meus familiares, que me olhava e falava, eu era uma fracassada, né? O meu pai também, desde criança, mas quando eu cheguei nessa fase foi muito pior, porque ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra. Era assim que ele falava, que eu não tinha valor de uma cachorra. Eu tinha um desejo de mudança. Havia uma revolta dentro de mim, de não querer mais viver naquela situação. E eu sabia que existia um Deus, mas eu não sabia como buscar, né? Eu não sabia. Mas eu queria uma mudança de vida, eu queria. E eu via uma programação de TV. Ali, o pastor falava, né? Ele falava, tudo que ele falava vinha de encontro à minha situação, né? E ele falava, olha, sua situação pode mudar, né? Tem jeito para a sua situação. É na hora da extrema dor que muitos recorrem a mim. Eu queria tanto que o senhor me ouvisse, me ajudasse.
Eu entendo, às vezes sou a última opção. O senhor está em cima? E sabe por que eu ainda ouço? Porque é nesse momento que a alma clama. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já pude sentir um alívio. Um alívio porque era tão doloroso tudo que eu já tinha vivido. Tudo que eu já tinha vivido era muito doloroso. Tudo que eu vivi na minha infância, tudo que eu vivi na minha adolescência, era muito desprezo e era muito sofrimento. Então, quando eu cheguei, aquelas palavras foram um alívio para minha alma. Eu senti um alívio, já aquele peso que tinha, sabe, sobre os meus ombros, eu já pude sentir uma paz. Eu já pude, sabe, respirar melhor, porque parece que até o ar era difícil. Quando eu saí da igreja, eu já sabia que ali era o lugar que eu tanto procurava. Porque diante de tudo que eu passava, eu procurava um lugar que pudesse me trazer essa paz. E foi ali que eu encontrei. E dali em diante, eu não faltava um dia mais na igreja. Todos os dias eu ia. E foi assim que eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida. Foi onde eu mudei o meu foco. Eu quis ali não a bênção, mas o abençoador. Eu queria o Espírito Santo na minha vida. Eu queria a presença dele, porque todos os dias eu ia para a igreja e ouvia falar dele, mas não conhecia ele. E eu queria conhecê-lo. E foi assim, buscando ele, em um desses dias, que ele veio sobre a minha vida. E foi um dia maravilhoso, um dia especial, porque toda a tristeza que eu tinha foi embora, toda a insegurança foi embora. Foi uma certeza, foi uma força tão grande que eu nunca tive na minha vida. A certeza de que podia ser o problema que fosse, eu ia vencer. Dali em diante eu comecei a ter, sabe, desejo de poder falar dele para as pessoas. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, toda a falta do amor, da presença, né, que eu não tive do meu pai, eu pude sentir através do Espírito Santo. Porque Deus, naquele momento ali, ele me acolheu com tudo, sabe? Tudo aquilo que eu sentia falta, Deus me supriu. Ele me supriu quando ele desceu sobre mim, Espírito Santo. Porque até o meu olhar, o olhar foi totalmente diferente para o meu pai, para minha mãe, né, que também teve os momentos de desprezo. Mas o meu olhar ali foi diferente. Eu tive, né, o meu amor, né, aumentou assim de uma forma que era inexplicável, porque antes eu sentia só as lembranças ruins, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude olhar para o meu pai e parece que toda aquela infância foi apagada, né? Porque Deus me supriu tudo isso e me fez ter amor pelas almas. E pude perdoar o meu pai, né? De tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu perdoei ele e hoje a gente vive como se realmente nunca tivesse acontecido. Nunca, o passado parece que não existe mais. O meu marido foi para a igreja, lembrando que ele falava que nunca queria casar comigo, e passou 2 meses ele se batizou, com mais 1 mês ele me pediu em casamento. Isso para mim, consequência do que? Da minha entrega. Porque enquanto eu não entregava a minha vida, nada acontecia. Mas quando eu entreguei de fato a minha vida, sim, aí veio, né? Veio aquilo que eu tanto esperava, que era a mudança do meu marido. A transformação que realizei na vida de Clésia, proporcionei também na história de Lia. Mas a principal mudança que realizei foi no seu interior. E isso é o que mais me agrada.
Eu sempre falo que eu posso perder tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Mas o Espírito Santo não. Ele não. Porque é Ele que me dá condições para tudo, para sobreviver aqui. Para me viver aqui nessa terra, é Ele que me dá. É Ele que me dá essa força para viver aqui, né? Diante de todos os problemas, de todos os obstáculos, é Ele. Então Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. É tudo para mim. Eu que era uma mulher humilhada, desprezada, fracassada também financeiramente, desvalorizada não só pelo meu marido, mas pela sociedade, pela minha família, hoje o Espírito Santo pôde me proporcionar uma vida completamente diferente, né? Eu tenho hoje uma família abençoada, eu tenho um marido que outrora, quando me desprezava, hoje ele é apaixonado por mim, completamente apaixonado. Depois de 25 anos juntos, quando eu era aquela jovem, ele me diz, mas hoje, nessa idade, ele me ama. E ele me valoriza, né? Hoje ele me valoriza, me ama, me respeita, me trata bem, né? Eu tenho os meus filhos também, que são filhos abençoados, filhos de um caráter ao qual nós ensinamos através do que aprendemos dentro da Igreja Universal, coisa que eu não aprendi lá no passado, mas eu pude aprender dentro da igreja. Isso, para mim, não é o mais importante. O mais importante é o principal que Ele me deu, que é o Espírito Santo. Esse sim é precioso para mim. Tudo que Ele me deu é apenas para mim administrar enquanto eu estiver aqui. Um dia inspirei o meu servo a escrever essas palavras: que eu escolhi pessoas desprezíveis e as que não são nada para confundir as que são. Escolhi Lia, escolhi Clésia e hoje escolho você.